Olá, a paz do Senhor. Neste domingo iniciaremos mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD, com o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Iniciaremos a primeira lição com o título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. A leitura bíblica em classe está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 14. A palavra-chave é Pentecostes e vamos abordar nesta lição a natureza do Pentecostes bíblico, o propósito do Pentecostes bíblico, características do Pentecostes bíblico. Neste trimestre, estudaremos a Igreja de Jerusalém conforme apresentada em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o Evangelho para fora da Judéia. Nesta primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu, de Jerusalém para o mundo, como uma igreja pentecostal. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento trilha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. O Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Um vento veemente impetuoso, línguas de fogo. Em algumas ocasiões no passado, o fogo havia acompanhado a presença de Deus, de modo que esse sinal pode ter assegurado particularmente os crentes judeus de que o que estava acontecendo realmente vinha de Deus. O fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, isto é, separado e purificado, para a obra e o propósito de trazer honra a Cristo e para o testemunho a respeito dele. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofanias, e isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus,
De uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a Igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Uma experiência específica, uma experiência definida e contínua. As línguas e o amor são características do Pentecostes bíblico. A evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito. Serve como manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal milagroso demonstra a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios com o Espírito. Como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência espiritual num acontecimento reconhecível, audível e visível. Os crentes recebem a certeza de que foram batizados com o Espírito. O próprio Jesus não falou em línguas, nem mesmo no Rio Jordão. Sua unção especial foi normativa para seu ministério, mas o derramamento do Espírito em Atos 2 é normativo para os crentes. A distinção entre Jesus e os crentes é que ele inicia a nova era como Senhor. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.